Oi, Mônica. Eu sou uma filha amada do Senhor e, como eu gosto de dizer, 100% perdoada. O Senhor fez isso por mim. Aleluia. E hoje, para quem não esteve aqui semana passada, eu vou explicar o que vai acontecer hoje. Hoje e para as semanas seguintes, nós vamos revisar os 4 primeiros passos. Por quê? Porque para participar do inventário, precisa ter passado pelos 4 primeiros passos. Como nós já estávamos à frente disso, e aí um grupo considerável de pessoas que não haviam feito, não podem sentar. Como um grupo considerável que não havia feito esses primeiros passos, nós fizemos assim: nós vamos a cada quarta-feira dar um passo, e cada passo compreende 2 lições. Com exceção do passo 4, mas o passo 4 também compreende o inventário que é proposto na apostila. Então, a gente não precisa fazer o inventário da apostila, só a parte teórica. Então, hoje, começamos nesse processo. Quem já viu, vai ver de novo, para fazer uma revisão desses passos. E quem não passou pelos 4 primeiros passos, vai ter a oportunidade de passar por eles e participar do inventário. O inventário, a gente está já propondo no dia 21 de setembro, vai ser aqui mesmo, não vai ser fora. Portanto, sendo aqui, o custo é bem menor. Vamos passar aqui um dia agradabilíssimo e fazendo preenchendo esse inventário, que é um momento assim, muito especial de celebrando a recuperação. É um momento que realmente, como a gente costuma dizer, um divisor de águas. E é um momento de reflexão, é um momento de ministrações, e é muito especial. Mas para isso a gente precisa rever esses 4 primeiros passos. E hoje eu vou começar pelo passo 1, que é, na lição 1, é a negação. O que é negação aqui no CR? Negação no CR é quando negamos que temos um problema. Então vamos lá. Eu vou de novo me apresentar e vou dizer as minhas áreas de recuperação. Boa noite, eu me chamo Mônica. Oi, Mônica. E nesse ciclo eu estou me recuperando de ira, de ansiedade e de rancor. Por que nós fazemos isso? Por que fazemos dessa forma? Porque é importante que a gente, todos nós, reconheçamos as dificuldades que temos. As minhas maiores, não tenho só isso não, mas as principais, as que mais me incomodam, as que mais me incapacitam, são essas. É a ira, é a ansiedade e é o rancor. Tem outras? Tem, mas as outras eu consigo administrar melhor. Essas são as principais, são o meu foco. É a minha pedrinha no sapato, sabe? Não é? Então, eu saí da negação no que diz respeito às minhas áreas de recuperação. Vamos ver então o passo principal. Diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. E aí Mateus 5,3 diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Bom, se estamos aqui, significa que algo já reconhecemos em nós, né? Alguma coisa deixamos de lado, deixamos de negar, senão não estaríamos aqui, nem que seja por curiosidade, né? Então, a negação precisa ser vencida, porque não existe cura para quem não se entende doente. Não existe recuperação para quem não se entende necessitado dela. Não existe conserto para quem está ajustado. Mas, será que conseguimos enxergar tudo que acontece com a gente? Será que conseguimos? Ou será que eu admito, por exemplo, uma dificuldade que me é mais fácil?
fáceis de admitir do que outras. Tem dificuldades que temos que são mais simples de admitir. Outras têm um peso maior e é mais difícil da gente cutucar. E são essas que a gente precisa parar de negar. Porque só é uma área de recuperação se nos incomoda. Se nos incomoda, incomoda os outros. Né? Se me impede de caminhar, de avançar, ou se incomoda os outros ao meu redor. Talvez alguém aqui diga, não, mas o que eu faço, alguma coisa que eu tenho na minha vida, não é uma dificuldade para mim, mas talvez seja para a família. Então, é isso que a gente tem que trazer para a luz, tem que trazer para o pensamento. E o passo 1 diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que nossa vida se tornou ingovernável. Obrigada. Em Romanos 7,8 diz: pois sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Então precisamos sair da negação e admitir esse tipo de coisa. Aí eu pergunto para vocês assim: por que negamos? Por que não admitimos as nossas dificuldades? A gente pode chamar de várias coisas: dificuldades, de pecado, de compulsões, de vícios. A gente pode chamar de qualquer coisa, mas eu gosto de chamar de dificuldades. Por que não admitimos? Normalmente porque nos é conveniente. Esse é o primeiro ponto. É conveniente que não admitamos. O outro ponto é a zona de conforto. Por quê? Conveniente é aquilo que eu não quero mudar. Eu não quero que isso saia da minha vida. Então é conveniente que eu permaneça negando que isso existe em mim. A zona de conforto é porque muitas vezes aquilo que a gente precisa sair da negação é algo que nos machuca. Não é fácil se livrar de certas coisas. Às vezes, é difícil mesmo revestir o problema. Às vezes porque eu não enxergo como problema, às vezes eu acho que é uma coisa normal. Ou então, porque eu acho que eu sou assim mesmo. Sabe aquela pessoa? O apóstolo fala muito na síndrome de Gabriela, né? Nascer assim, crescer assim. Ou então, não é porque eu nasci assim, eu cresci assim. Às vezes eu digo da seguinte forma: você não sabe o que eu passei. Não sei. Mas passou. Né? A gente não pode ficar preso ao que eu passei, ao que eu fui, ao que fizeram comigo. A gente tem que avançar. E sair da negação é isso aí. Ali fala do acróstico, né? Toda lição tem um acróstico. E eles usam a palavra negação com frases pertinentes à lição. E a primeira letra N fala sobre negar danifica nossos sentimentos. Por que negar danifica os nossos sentimentos? Porque a gente não consegue consertá-los, a gente não consegue ajustá-los. Uma vez que eu estou negando, uma vez que eu estou entendendo que aquilo não é um problema para mim. E aí danifica os meus sentimentos. O outro é que esgota as nossas energias. Sabe aquela pessoa que mente? Vamos botar assim. Aí a pessoa mente sobre uma história, tem que mentir a respeito de outra para encaixar na história. Isso desgasta. A negação não deixa de ser uma mentira. É uma mentira muitas vezes involuntária, né? A gente faz isso pelos motivos que eu apresentei antes. Muitas vezes a gente nega realmente por uma necessidade, porque aquilo realmente incomoda. Mas é um esforço tão grande que fazemos que nos desgasta. A gente fica criando histórias para negar aquilo ali,
sabia que era mentira. Gera barreira em nosso crescimento. Como eu falei, se eu não tenho problema, eu não tenho por que tratar um problema. Eu não tenho esse problema. Adianta eu dizer, eu ir tratar de calvície? Não sou calva. Mas se eu sou calva e digo que eu não sou, eu não vou chegar ao tratamento da calvície, né? Se eu fico negando que eu não sou calva. Se eu tenho problema, o mais fácil é admitir que temos um problema. Afasta-nos de Deus. Por que afasta-nos de Deus? Porque o Senhor, embora saiba que nós não somos perfeitos, né? Deus sabe disso. E o nosso papel como cristãos é lutar contra o pecado. Existe um outro fator que também nos afasta de Deus. Porque o Senhor quer que vivamos uma vida abundante. A vida plena é na glória. Mas nós temos o direito a uma vida abundante aqui na terra. Aqui, nessa vida. E se nós não conseguimos superar essas dificuldades, fica muito difícil. Isso nos afasta de Deus. Eu digo que, por isso que eu gosto de dizer que não são pecados, eu gosto de dizer que é pecado, que nem todas as dificuldades são pecado. Depressão não é pecado. Luto não é pecado. Mas são dificuldades. E na medida em que nós não permitimos que o Senhor nos contemple com essa vida abundante, nós nos afastamos dele. Se a nossa dificuldade é sim caracterizada como pecado, mais ainda, se são vícios, se nós praticamos adultério, fornicação, se praticamos compulsões, a gula, por exemplo, é pecado. Os vícios estragam o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então é pecado. E nós precisamos lidar com isso da melhor forma. Para isso, precisa sair da ligação. Causa alienação de relacionamentos. Por quê? É aquilo que eu falei. Pode talvez não ser algo que me prejudique, mas prejudica os outros. Não prejudica a minha família. Eu não disse aqui que eu lido com a ira. Uma pessoa que se ira com facilidade, não é muito fácil de conviver. Vocês acham que é? Não. Pois é. Então, para mim pode ser muito confortável eu com a vida. Mas para aqueles que estão ao meu redor, é confortável? É legal? Não é. Aumenta a nossa dor. Aumenta a nossa dor porque a nossa cura, a nossa restauração vai ficando cada vez mais distante. Por isso alimenta a dor, acrescenta a dor e obceca a nossa visão. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Eu sempre que falo de negação, sempre que eu venho aqui, eu cito o mesmo exemplo. Eu sempre lembro do meu filho uma cortina de renda que eu tinha em casa e ele se escondia atrás da cortina. Ninguém estava vendo ele. Ele achava que não, né? Então obceca a nossa visão. A gente acha que não está acontecendo. A gente finge, acha como uma criança se escondendo atrás de uma cortina de renda. Criança que se esconde botando a mãozinha no rosto. E é assim que a gente fica quando nós negamos essas dificuldades. Então, para avançar, precisamos de destronar a negação. Aí eu trouxe algumas perguntas para reflexão, que ninguém precisa responder para mim, é para refletir. Leva para casa, pensa, traz o teu inventário. Primeira pergunta: permitirei que o tapar os olhos me impeçam de avançar na minha cura, restauração, crescimento? Vale a pena colocar a sujeira para baixo do tapete? Será que vale a pena? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Alguém lembra o que diz a palavra? Por acaso diz, devemos confessar
confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos salvos? Não. Para que sejamos curados. Então, as coisas precisam ser trazidas à luz para que haja cura. Essa confissão não tem nada a ver com salvação, com perdão, tem a ver com cura. Então, a gente vai permitir que as coisas fiquem obscuras, fiquem escondidas, eu continue, deixa pra lá, eu continuo convivendo com isso, e não viver a vida abundante com o Senhor que jamais? A segunda pergunta é: qual o meu medo nesta jornada? Então, eu tenho medo de quê? Por que eu não trago à luz essas coisas? Medo de que doa? Infelizmente, algumas vezes vai doer. Mas eu garanto que passar essa fase da dor, o que a gente vai desfrutar é muito maior do que a dor que foi vivida, ou que foi revivida. Medo de me expor? Aqui não. Aqui no CR a gente não pode ter medo de se expor, porque aqui nós sabemos que nós temos um compromisso de confidencialidade, que é dito aqui, fica aqui. A gente não compartilha nem entre nós, equipe. A não ser, como vocês sabem, se algo que for compartilhado levar a pessoa risco de vida, a si próprio ou a outra pessoa. Aí essa confidencialidade pode ser quebrada. Mas do contrário, aqui é o ambiente seguro. Então, medo de me expor pode ser. Medo da opinião dos outros? Opinião todo mundo tem direito de ter. Isso é fato. Mas aqui é um ambiente em que o julgamento não é estimulado. Na verdade, é até meio que proibido. A gente traz para cá aquilo que me incomoda. E na medida em que eu exponho, ninguém tem o direito de dizer que aquilo que eu expus é mais ou menos, é pior. Ninguém pode dizer, só isso? Sério, você está esse drama aí por causa disso? Não. Aqui ninguém julga intensidade de pecados, de sentimentos, ou caramba, isso tudo? Sério que você fez isso tudo? Também. Ninguém tem o direito de dizer que o que eu faço é melhor, ou é maior, ou é menor. Ninguém tem esse direito. Se o próprio Senhor não faz esse tipo de acepção. Pecado é pecado e perdão é perdão. Pecado é pecado, todos eles, independente de intensidade. Quem determina essa intensidade, por exemplo, somos nós, os nossos julgamentos. É a justiça. A justiça, sim, diz que esse crime merece uma pena maior do que aquela. Mas para o Senhor, todo pecado é pecado, assim como todo perdão é perdão. Uma vez perdoado, acabou. Então não tem um pecado maior, uma dificuldade maior, uma dificuldade menor, não tem nada disso. Então aqui é um ambiente seguro. Então, por que não? Né? Aí vamos passar para a lição 2, que é muito íntima da lição 1. Por isso que tem o mesmo princípio, o mesmo passo. Aí vamos ler de novo. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minhas tendências de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. A gente não esquecer disso. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. Admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que nossa vida se tornou ingovernável. Pois eu sei que aquilo que é bom em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Paulo disse isso muito claro. Eu sei o que é certo para fazer, mas tenho dificuldade.
permitir que o Senhor nos molde. Só que eu trouxe essa imagem com outro sentido. O barro é impotente perante o oleiro. Ele se deixa realmente transformar. Ele não resiste, ele não tenta fazer do jeito dele, não, peraí, essa pontinha aqui, deixa assim. Não, ele é totalmente impotente na mão do oleiro. Por isso que eu trouxe essa imagem. Aí o dicionário fala o que é impotente. Aí eu anotei aqui, ó. Definição de impotência: falta de potência, poder, força ou meios para realizar algo. Impossibilidade. Incapaz de levar algo adiante. Quer dizer, a incapacidade de levar algo adiante também é impotência. Então nós temos que admitir, sair da negação e chegar à conclusão de que sim, somos impotentes. Sozinhos somos impotentes. A boa notícia é que aqui no CR nós não estamos sozinhos. Amém. Aqui no CR nós temos em primeiro lugar Deus, sempre, e em segundo lugar uns aos outros. Não admitir a impotência é criar a falsa crença de que eu tenho controle. É uma falsa crença, não tem não. A gente não tem controle nem. Veja bem, a gente tem controle sobre o que vai comer. Eu posso decidir se como isso ou aquilo, se eu cozinho isso, ou se eu compro aquilo. Isso eu posso decidir. Mas eu não tenho sequer controle sobre como esse alimento vai reagir no meu corpo. Quantas vezes a gente come aquele mesmo alimento que sempre comeu e ele faz mal? Porque naquele dia o organismo não estava muito legal. A gente não tem controle nem sobre isso. Então, é admitir que somos impotentes. Não admitir a impotência também é criar a falsa crença de que não tem defeitos ou dificuldades. Falamos sobre isso na negação. A gente cria essa falsa sensação, essa falsa crença de que não tem defeitos ou dificuldades. Também é de que ninguém vê os meus defeitos. De novo, meu filho atrás da cortina. É bem assim. A gente acha que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo. A gente acha que ninguém vê quando eu perco o controle e fico. Dá nada da vida. Eu acho que ninguém está percebendo o quão controladora eu sou. Ninguém está vendo. Talvez não só vendo, como suportando. E eu também estou suportando essa situação. Não é agradável para mim. O quarto é de que meus problemas são dos outros. É aquela velha história. Você não sabe o que eu passei. Vocês não sabem o que fizeram comigo. Fui muito maltratada. Sim, ninguém está desmerecendo o sentimento de ninguém aqui. Não é isso, a ideia não é essa. Mas é daqui para frente. É aquela velha história. Não é o que fizeram comigo, é o que eu fiz, o que fizeram comigo. Não é bom quando alguém nos ofende, a gente nem liga o que está sendo dito? É muito fácil, eu sei, quando a pessoa não tem importância na nossa vida. Quando a pessoa é importante, ela não machuca. Mas é daí para frente. Porque se eu permitir que aquilo me adoeça, só vira uma bola de neve. Nunca vai regredir, vai só aumentar. Então, a falsa crença de que o que acontece comigo é responsabilidade dos outros. Os outros que fizeram. Tá, a gente sabe aqui no CR que a gente tem que falar na primeira pessoa do singular, sempre eu. Por quê? Quer ver um exemplo? Somos cristãos, certo? Vocês concordam que a igreja de antigamente, de
aqueles cristãos eram diferentes dos cristãos de hoje em dia? Vocês perceberam também que eu estou provocando vocês, colocando aqueles cristãos como se eu não fosse cristão? Como se eu não fizesse parte disso? É a mesma coisa que quando a gente diz que o brasileiro não faz, que o brasileiro não tem amor à pátria, não luta pela sua pátria, o brasileiro parece que eu sou francesa, né? Ou sei lá, qualquer outra nação, eu sou também brasileira. É atribuir ao outro, culpa é do outro. Se eu faço isso não. Eu não sou cristã, eles que são, eu não sou brasileira, eles que são, eles que fazem desse jeito. É isso. É atribuir aos outros o problema que muitas vezes é meu. Ou pelo menos é meu aquilo que eu faço com aquele problema. E isso com certeza é minha responsabilidade. Eu posso não impedir algumas coisas, mas a forma como eu lido com aquilo, isso sim, eu posso mudar. E a falsa crença de que eu posso aumentar um pouco mais. Não, eu estou legal. Eu sei que eu aguento. Eu sei que eu posso. E já está pela tabela, gente. Posso dar um testemunho para vocês, rapidinho? Todos sabem que eu sou psicóloga. Eu nunca trabalhei com clínica, mas trabalhei a minha vida toda com empresa. Vocês acreditam que eu adoeci com depressão? Severíssima. Severíssima. E sabe por que ela chegou ao patamar que chegou? Porque eu entrei nessa linha. Eu posso, não. Eu estou bem, só hoje. Hoje eu não estou muito legal. No dia seguinte não estava legal, estava pior que antes, mas é só hoje de novo. A coisa tomou uma proporção que nem eu acreditei. Gente, como é que eu não enxerguei o que estava acontecendo comigo? Como é que eu não vi? E chegou o ponto que chegou. Nunca mais, viu? Agora fico, ligadinha. Mas acontece. Quantos médicos subestimam um problema? Porque não, eu vou procurar um colega, eu vou procurar um médico. Mas hoje eu tenho que trabalhar. Hoje não dá. Hoje está doendo, mas hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que fazer isso. A gente sempre fica nessa de que eu aguento um pouco mais, eu aguento um pouco mais. Até que não aguenta mais. Até que implode, como foi o meu caso. Então, nada de aumentar nada. Botar o negócio para fora. E aí, a lição propõe 4 decisões que a gente tem que tomar. Uma, parar de negar a culpa. Não somos e nem temos que ser fortes o tempo todo. Temos um Deus poderoso acima de tudo. Está em Mateus 28:20. E Ele designou que pessoas cuidem de pessoas. Isso é igreja. Isso é o Celebrando a Recuperação, que é uma ferramenta da igreja. Então, o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, ok? Ok. Mas Ele também disse que deveríamos amar uns aos outros, né? Devemos amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, não estamos sozinhos. Não devemos negar a dor. Não somos e nem temos que ser fortes o tempo todo. A outra decisão que nós temos que tomar é parar de brincar de Deus. Somos seres humanos limitados. Ponto. Não deveria nem ter mais frase depois disso. Ponto. É isso, ponto. Logo, não podemos tudo. Em Deus eu posso vencer, não em mim mesmo. Nós vencemos em Deus, não em mim mesmo. Eu sozinha não posso nada. Sozinha eu sou impotente. Sem Ele eu sou impotente. Eu preciso admitir a minha impotência. A terceira decisão é começar a admitir nossa impotência. Precisamos admitir especificamente onde sou impotente.
dei os meus exemplos, ó. O controle da ira, a administração da ansiedade. E quem sofre com medo, como é que faz? Administrar o medo, precisamos admitir nominalmente quais são as nossas dificuldades. Por isso que aqui no CR, cada um da equipe que vem aqui à frente sempre se apresenta e diz sua área de comunicação. Porque precisamos afirmar isso o tempo todo. Mas vai ficar preso a isso? Não vai ficar preso a isso. É não deixar que isso seja esquecido e que vire uma normalidade. Então precisamos dar nome àquilo que nos traz dificuldade. Precisamos tratar isso nominalmente, especificamente. Ah, pois é, minha vida está bem assim. Mas é o quê? Não, pois é. Não tem nome, tem. Vamos lá, vamos elencar quais são as minhas dificuldades. Essa é a importância do inventário. Porque ali nos ajuda, é um direcionamento. Se você não lembra, ali direciona, olha isso e aquilo. E outra coisa, é um questionário que preenchemos, só para já esclarecer, e que ninguém aqui recebe, não é prova que a gente vai corrigir, não. Vocês preenchem debaixo de ministrações e levam para casa. Eu não vou saber, ninguém vai saber, a não ser que queira compartilhar. Porque às vezes é necessário compartilhar. A pessoa sente necessidade de colocar para fora. Mas se não quiser, não é obrigado. E o quarto, admitir que a área da nossa vida está fora de controle. Que área da nossa vida está fora de controle? Está ligada à proposta 3 de decisão que temos que tomar. Que área da nossa vida está fora de controle? Devemos ser específicos. Que área nós temos dificuldade? Como eu falei, não adianta eu dizer para vocês que eu tenho dificuldade com a calvície. Está todo mundo vendo que eu não tenho. Então é o quê, mãe? Tu vai ficar se enganando dizendo que você é calva? Não, não vou. Eu tenho que dizer exatamente qual é a minha dificuldade. Cada um tem a sua. A minha não é pior nem melhor do que a de ninguém. Não é maior, não é menor, não é mais cabeluda, nem menos cabeluda. Eu falei isso aqui quando nós tivemos uma noite de testemunhos, para que todos tivessem esse olhar de misericórdia. O que seria isso? Sem julgamento, sem nem dizer, oh, essa pessoa fez isso, ou só isso. Não, cada um a sua vida. E a gente tem que respeitar. E por fim, não devemos nunca, porque a gente só falou de dificuldade, de problema, né? Mas nós não devemos nunca esquecer, deixar de celebrar as conquistas. Cada vez que eu consigo vencer uma dificuldade que eu tenho que celebrar. Eu tenho que expor, gente, eu consegui. Surgiu essa situação, me provocaram e eu fiquei firme, deixei o barco correr. Ou uma situação de ansiedade, eu consegui me controlar, eu consegui viver o CR um dia de cada vez. Hoje eu não vou viver um problema que vai se apresentar daqui a uma semana. Eu não vou deixar a ansiedade me dominar. Hoje é hoje, daqui a uma semana. Esse problema se apresenta, o que eu tiver que preparar para esse problema, eu vou preparar com calma, mas é daqui a uma semana. Vocês estão entendendo? Eu estou falando das minhas áreas de dificuldade, cada uma aí tem as suas. Devemos celebrar cada vez que a gente avança. Amém? E eu acho que terminamos. Ó, terminamos. Esse foi um resumo das 2 lições, recheado nos meus pensamentos também, eu acho. Eu quero, nesse momento, convidar a todos a ficar de pé, para termos a nossa oração da serenidade. Mas antes eu quero agradecer pela oportunidade, eu quero agradecer por vocês me ouvirem. Obrigado por compartilhar. Vamos à nossa oração da serenidade. Vamos
Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando no Senhor para tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Como todos sabem, o CR vive de ofertas, é o nosso